Acontecimentos recentes no Brasil destacam um anseio de grande parte da população, talvez ignorado por setores da imprensa, talvez não encontrando expressão na política. Mas um movimento anti-autoritário e anticomunista tem se expandido não só no Brasil, mas no mundo. Recentemente isso veio à tona não só com a coletiva de imprensa de congressistas brasileiros e jornalistas brasileiros nos Estados Unidos, mas com o advento do jornalista português Sérgio Tavares e sua ida ao Brasil no dia 25, um episódio rocambolesco, incluindo uma passagem pela Polícia Federal que mentiu ao dizer ter interpelado ele pelo seu visto, quando na verdade lhe fazia perguntas sobre fenômenos ligados à direita no Brasil. Hoje recebo nos estúdios do Epoch Times, em Washington, Sérgio Tavares para conversar sobre a coletiva de imprensa nos Estados Unidos, sua passagem pelo Brasil e, mais importante, uma expansão da direita em Portugal e as eleições que vêm adiante no Parlamento Europeu. Sérgio, muito obrigado por se juntar a nós. Muito obrigado, Marcos. Um prazer enorme estar aqui em Washington, trocarmos laços, este intercâmbio entre a Europa e a América, entre o Brasil e Portugal. Muito bom estar aqui e é isso que temos que fazer também. De facto, é trocar experiências, por enriquecer uns aos outros, portanto é um gosto enorme estar aqui. Bom, primeiro de tudo eu gostaria de que você abrisse o diálogo falando dessa última semana que contou com eleições em Portugal. Nem última semana, últimos 2, 3 dias, mas eleições em Portugal e na sequência essa coletiva de imprensa. Como tu tem percebido esses fenômenos? Sim, está a acontecer muita coisa ao mesmo tempo. Como estávamos até a falar em off, tinha acabado de chegar desse episódio do Brasil, que já iremos falar mais à frente. Há 4 dias estive com André Ventura no último dia de campanha do Partido Chega, que é o maior partido conservador de direita em Portugal e que se está a tornar um fenómeno, porque era um deputado em 2020 e agora são quase 50. E poucos dias depois, então aqui em Washington, nesta coletiva de imprensa onde estive ontem, que foi muito enriquecedora e que para mim é um ponto de viragem, porque já se percebeu que se calhar dentro do Brasil não se vai conseguir fazer a mudança, porque o sistema judicial aquilo está muito forte, está ali uma bolha muito difícil de entrar, então as denúncias têm que ser por parte do exterior. E aqui em Washington, ao ouvir o Chris Smith dizer aquelas palavras, denunciar para o mundo um congressista aqui norte-americano, para mim foi muito importante, foi simbólico, e depois aquilo também que foi dito pelos restantes parlamentares, que é, nós não vamos parar por aqui, vamos agora, depois desta audiência que acabou por ser adiada, mas que se vai realizar aqui no Congresso, iremos para a Europa, iremos para o Parlamento Português, porque o Chega vai abrir as mãos e vai ajudar também nessa divulgação, e depois Parlamento Europeu, Parlamento Francês, e portanto acho que vai ser um bocadinho por aí o caminho, porque o que está acontecendo no Brasil é tão flagrante, é uma violação dos direitos fundamentais das pessoas, do direito da liberdade de expressão, dos direitos com perseguição política, com censura, com tantas coisas atrozes que já não dá, que até vai funcionar contra eles. Portanto, ainda estávamos também há bocadinho a falar que até o TSE no Brasil agora instaurou uma nova lei de censura para as próximas eleições. Tudo isso vai jogar contra eles, porque mais argumentos nos vai dar a nós e aos parlamentares e aos jornalistas para apresentar esses argumentos nos parlamentos dos vários países do mundo. Portanto, foi uma semana muito intensa, mas eu acho que é muito produtiva e muito importante. E de Portugal, essa notícia que de facto a esquerda caiu, foram 50 anos muito complicados de uma alternância entre uma esquerda e uma direita-centro de mãos dadas com a esquerda, e de repente surge um partido conservador que pretende revolucionar, promete revolucionar, promete devolver os valores e acabar com esta decadência moral que estamos a viver em Portugal. E então há muita esperança, até porque isso depois vai repercutir no resto da Europa, vai repercutir aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos. Portanto, há esperança. Uma questão que eu vou destrinchar vários dos pontos que tu estavas a falar, mas para começar com o seguinte: muita gente pode não estar familiarizada com o ambiente político em Portugal. Você falou dos últimos 50 anos. E é um fenômeno que o impressionismo, quando tu fala, é que pode ecoar coisas que aconteceram em outros lugares. Então, nos Estados Unidos, havia muitas críticas à calcificação de um establishment que intercalava uma direita deep state ligada talvez a licitância de defesa e uma esquerda cada vez menos ligada àquilo que era a esquerda anticomunista da época do Kennedy nos Estados Unidos, e uma esquerda, pelo contrário, cada vez mais socialista. E surge a emergência de um movimento que encontra também um candidato em Donald Trump, que se opõe a tudo isso, um movimento outsider, de uma maioria que se expressa depois de forma... Assim, a imprensa não encontra nem formas de explicar o fenômeno, muitas vezes. E no Brasil foi um fenômeno que foi ecoado com um sentimento anticomunista muito forte, que encontrou eco na eleição de Jair Bolsonaro,
É um fenômeno parecido que acontece em Portugal? Você pode nos dar uma retrospectiva histórica para a gente entender o fenômeno do Chega nessas últimas eleições? Sim. O que os portugueses manifestaram, e eu estive na rua a ouvir o povo, foi que 50 anos, e foi sempre a mesma coisa, porque era os socialistas, o Partido Socialista, e os sociais-democratas, direita-centro, que alternavam sempre no poder entre si, eram as duas grandes forças políticas em Portugal, não havia uma terceira força, depois havia os outros partidos pequenininhos cá em baixo. E os portugueses, passados 50 anos, perceberam que tem sido um caminho sempre a decrescer, mesmo na qualidade de vida das pessoas, até na parte dos direitos humanos, ou aconteceram atrocidades ao longo destes 50 anos, principalmente agora nestes últimos 4, da pandemia, etc. E por isso forçou, até com a própria imigração também desregulada, que Portugal está a viver isso, de culturas muito diferentes que estão a entrar no país e que estão até a retirar a identidade à própria nação. E então os portugueses são muito descontentes, muito, e quiseram pela primeira vez ter algo diferente, mesmo que fosse um partido completamente atacado pela imprensa e rotulado de extremistas, de xenófobos, de racistas. Mesmo com esses rótulos, o Partido Chega subiu. E mais, e aconteceu uma coisa que nesta campanha eleitoral foi marcada pelo tema Chega. Toda a gente falava no Chega, mesmo que a conversa fosse nos debates eleitorais entre partidos que não estavam o Chega, era o tema de conversa, era sempre o Chega. Ou seja, eles queriam tanto bater no Chega que estavam a elevar o André Ventura e a tornar esse fenómeno. Portanto, os portugueses, depois de 50 anos, onde perceberam que as coisas não funcionavam, escândalos de corrupção, promiscuidade, falta de transparência, empobrecimento, a ruína, quiseram finalmente algo diferente. Mas um fator-chave que fez com que os portugueses abrissem os olhos foi o ataque à família. Isso está muito ligado ao comunismo, porque é ao marxismo. Porque a geração que mais deu votos ao Chega são a geração entre os 25 e os 50 anos, onde eles têm a maioria. Porque são aqueles que estão a sentir na pele o ataque aos valores, o ataque à doutrinação às crianças, que a ideologia de género, a dificuldade de ter uma casa, de ter um emprego estável. E essa geração então é que deu um murro na mesa e disse: não, chega literalmente deste PS e deste PSD, chega disto, está na hora de dar razão aos outros. E se os outros são tão atacados pela imprensa, se a imprensa lhes bate tanto, é porque se calhar eles estão a incomodar. E por isso é que surgiu esse fenómeno, porque é quase inacreditável como é que um partido que tinha um deputado em 2020, há 4 anos, como é que agora tem 48, e eles é que são o fiel da balança agora, eles é que decidem agora tudo. Porque embora o PSD, aquela falsa direita, o PS, que tem estado sempre de mãos dadas com o PS, tenha ganho as eleições, não tem maioria absoluta, portanto não podem decidir nada, e tudo passa pelo Chega. Só que acontece que esse partido de direita, o PSD, não aceita a aliança de forma nenhuma com o Chega, dizem que não, eles são extremistas, não queremos nada com eles, mas também não vão poder governar, não vão poder fazer nada, e ao contrário, no invés, o Chega está disposto ao diálogo, está disposto a juntar-se a ele, a dar estabilidade ao país. E essa é a diferença. Portanto, Portugal está agora nesse ponto em que o partido que foi super atacado, rotulado dos piores adjetivos possíveis, foi o que mais convenceu os portugueses, atacado por comentadores escolhidos a dedo pelas televisões. O André Ventura, nos debates, segundo os comentadores, perdeu todos os debates, mas depois as sondagens populares diziam que ele tinha ganho todos os debates. Portanto, contra tudo e contra todos, eles cresceram. Então temos agora esse fenómeno, e ainda por cima é um partido que tem ligações ao Brasil, com grande ligação ao Bolsonaro, aos conservadores de direita no Brasil. O próprio Eduardo Bolsonaro fez um vídeo a apelar aos brasileiros em Portugal para votarem no Partido Chega. O Partido Chega, quando Lula foi a Portugal, organizou uma mega manifestação contra a presença dele lá. Ou seja, quando Bolsonaro tem sido perseguido, também o André Ventura tem denunciado. Já parlamentares do Brasil têm ido a Portugal para também estabelecer laços com o Chega. E, portanto, está-se a criar também essa ligação que não existia, fruto de percebermos que o inimigo, ou seja, quem faz mal ao povo no Brasil, são os mesmos que fazem mal ao povo em Portugal. Todos respondem aos mesmos senhores, depois lá mais em cima, que é uma conversa mais abrangente. Mas pronto, basicamente o fenómeno é este. O Chega é quanto mais batem, mais ele cresce. E o André Ventura é um fenómeno ao nível, numa escala mais pequena, de Donald Trump, de Milley, de Bolsonaro. Isso é um negócio interessantíssimo, isso que você falou das forças que estão acima, ou mesmo as ideias que são subjacentes no discurso das pessoas que antagonizam talvez o Chega ou que antagonizam as pessoas que são rotuladas de direita, que é outra questão, né? Muitas vezes essas pessoas nem tomam identificação política, mas elas recebem esse rótulo pelos valores que elas adotam. Mas a questão que eu ia trazer era até o seguinte:
quando Lula, numa reunião do Foro de São Paulo, está discursando, ele fala o seguinte, ele cita o Paulo Freire e diz que a ideia era juntar os diferentes para combater os antagônicos. Quer dizer, eles não vão concordar em tudo, mas eles concordam num inimigo comum, num adversário, ou um adversário comum, para colocar em termos mais amenos. E conseguem um êxito tremendo em articular agentes que vão desde guerrilhas narcoterroristas a partidos de esquerda moderada com terno e gravata que ocupam lugares em parlamentos, até o Partido Comunista Cubano. Então tem um êxito tremendo em fazer aquilo que é uma estratégia tradicional até do movimento comunista internacional, que é aliar os quadros mais radicais em termos estratégicos com os quadros mais moderados para termos operacionais, para termos táticos, para uma articulação política. E aqui é uma coisa que as pessoas que se opõem a quem pensa desse jeito jamais haviam conseguido fazer de forma organizada antes na história, talvez. Exatamente. Você vê isso cambiando no sentido de que, estou pegando o gancho do que tu citou, do apoio da direita brasileira ao partido Chega, os laços que se formaram entre Trump e a direita brasileira, você vê essa articulação aumentando? Muito, 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 muito. Porque e é uma coisa que até os deputados e os parlamentares dizem é que essa esquerda comunista, marxista, eles levam décadas de preparação e não só nessa modalidade que referiste, mas intrometendo-se nas universidades, nas escolas, na cultura, nas televisões e tudo mais. E nós os conservadores de direita, era cada um no seu quintal, tratava da sua vida, e agora não, eles perceberam, não podemos fazer mais isto. Eles estão organizados há 50 anos, nós temos que correr atrás. O que está em causa é a nossa sobrevivência, literalmente, a nossa sobrevivência humana, porque eles querem mesmo destruir-nos tudo, os valores mais básicos, desde a família, desde tudo. E, portanto, nós temos de nos organizar. E essa necessidade, esta aflição até que estamos a viver, e o Brasil está a viver uma aflição, nós na Europa também estamos a viver uma aflição, porque a Comissão Europeia tem uma agenda nefastíssima contra os países europeus, fez com que nós tivéssemos então que, tal como por causa da censura tivemos que arranjar formas de comunicar nas redes sociais alternativas, também aqui, neste ataque que estamos a viver, temos que arranjar alianças para sermos mais fortes e protegermos as costas uns aos outros, denunciarmos. De Portugal e Brasil estão a fazer isso muito, muito bem. O André Ventura tem defendido muito o Brasil. O Bolsonaro, como disse há bocadinho, também apelou para o Chega e protege as costas. Mas em termos europeus isso está a acontecer. Tivemos agora na campanha eleitoral do Chega o Santiago Abascal, que é o presidente do Vox, ali lado a lado com o André Ventura a puxar, a fazer força. A mesma coisa quando foi as eleições em Espanha, o André Ventura também com ele. Temos vários líderes com esse carisma de direita a subir. Perdão por interromper, mas pode expor um pouco mais de como está essa situação com talvez a direita europeia, porque tem Hermann Tersch, o Abascal na Espanha, tem mas outros líderes... Orbán na Hungria também, está a subir muito, a direita está a subir fortemente na Holanda, na Suíça. É um fenómeno, porque esta agenda esquerdista é tão surreal, chega até a ser ridícula, esta agenda woke, esta doutrinação, estas perversões todas, que até o comum cidadão que não liga muito à esquerda e à direita não percebe o que é, percebe que algo se está a passar de errado. Esta história da comunicação, da agenda climática, os lockdowns, a parte pandémica, os certificados, a carteira digital, porque depois ainda por cima estão aí muitas coisas nefastas a caminho. E o cidadão comum está a perceber isto não faz sentido. E não faz sentido. E em Portugal aconteceu muito isso. Por isso é que as pessoas se viraram para o Chega, porque perceberam não podemos continuar nisto. Então vamos dar oportunidade aos outros. Ok, estão a dizer mal deles, mas não interessa. Aqueles é que nunca mais. E esse fenómeno está a acontecer por toda a Europa. E em Espanha, a esquerda perdeu. O Pedro Sánchez perdeu. Só que conseguiu manter-se no poder porque eles jogam sujo. Eles depois arranjaram forma de se juntar alianças a partidos pequeninos, até aos independentistas, promoveram amnistias a terroristas, etc., para se manter no poder. Por isso é que aconteceram manifestações com muitos milhões de pessoas em Madrid durante várias semanas e continuam a acontecer porque os espanhóis não aceitam a traição. E a esquerda faz isso, trai. E por isso é que cada vez mais a direita aumenta, cresce e vai-se aliando. O próprio André Ventura tem estado em conferências na Hungria, na Polónia, em vários países europeus, com esses líderes todos, e quer ele próprio organizar uma grande cimeira em Portugal com toda a direita de Portugal, da América Latina, juntar tudo, quem esteve no SPAC, quem está na Europa, e isso não acontecia antes. Era impensável e agora acontece. Portanto, nós agora estamos completamente unidos e até nós os dois estarmos aqui é a prova disso. Este intercâmbio que está aqui, Portugal, Brasil, Estados Unidos, se calhar não era impensável há uns tempos atrás. Uma das questões
que eu acho que é interessantíssima e que talvez tenha sido subexplorada é o fato de que você citou muitos eleitores jovens nessa última eleição de Portugal, não é? 25 a 50 anos, você Exatamente. citou. E a política normalmente é algo que, bom, só vem ao interesse do jovem da forma caricatural ou da forma da luta revolucionária, mas é uma coisa que não vai entrar na luta não, porque não gosto dessa forma de tributar o imposto de renda, nenhum jovem vai militar por isso. Mas você percebe a que grau e como esse interesse pela política chegando mais aos jovens? Porque estão a sentir na pele, na sua vida, na sua família, nos seus filhos, literalmente esse ataque. Estão a sentir o seu país a ficar... Eu falo por Portugal. Aquilo que eu senti nas ruas, nas entrevistas de rua que fiz, o que é que as pessoas me diziam? Muito inconformados com o facto de estar a haver uma imigração desregulada, principalmente de culturas muçulmanas, árabes, de culturas que têm hábitos diferentes e que às vezes querem impor a sua cultura e que vêm acrescentar às vezes violência e vêm descaracterizar um bocadinho algumas zonas do país. Portanto, esse é um dos fenómenos que tem deixado muitos portugueses incomodados. O principal de todos é a corrupção, escândalos de corrupção na esquerda, porque são uns atrás dos outros. Portugal foi... Este governo socialista que caiu, tinha sido eleito em 2020. Caiu em 2022 por escândalos de corrupção, mas coisas absurdas, ridículas, que até o cidadão comum fica a pensar como é que é possível esta gente não ter vergonha. E, portanto, isso foi outra coisa que também deixou os portugueses inconformados. E muito também as medidas económicas que asfixiam, desde o preço dos combustíveis, a habitação, as rendas, o custo de vida muito, muito elevado. O próprio tratamento que os portugueses tiveram na pandemia, onde foram um dos países mais asfixiados do mundo, com lockdowns rigorosíssimos, medidas apertadíssimas, violações dos direitos inconstitucionais, que depois o Tribunal Constitucional veio dizer que foram todas medidas inconstitucionais. E, acima de tudo, eu creio que, eu falo por mim que tenho 2 filhos, um de 9 e um de 10, este ataque aos nossos filhos, ao futuro dos nossos filhos, querer mexer com a cabeça deles, querer incentivá-los à mudança de sexo, quando não podem votar nem podem tirar a carta de condução, mas podem ser incentivados a uma mudança irreversível de sexo, esta doutrinação, esta confusão mental nas cabeças, os pais não aceitam. E mesmo aquela questão, mesmo quem não quer saber de política, aí nos filhos não tocam. E esse então foi para mim o último tiro no pé, mexer na família, mexer no que há mais precioso. E é isso que vai jogar contra eles. E a própria censura, as pessoas perderam a confiança na televisão, nas televisões, na imprensa, por isso é que canais como os nossos crescem, porque as pessoas querem a informação alternativa, e isso então faz com que este fenómeno aconteça. E o Chega é o grande exemplo disso. O Chega transformou-se na boia de salvação de milhões de portugueses, milhões. Eu próprio não era Chega e tive que fazer um vídeo e dizer, olha, eu não tenho partido, mas eu estou a depositar a minha esperança neles, as minhas fichas todas neles, porque tudo o resto é tão mau, tão mau, tão mau, que só nos podemos virar para aqui. E se eles são atacados, alguma coisa de bem eles estão a fazer. Portanto, esse é o fenómeno. A razão que leva os portugueses a virarem-se para esse caminho são este conjunto estes fatores todos aqui que eu referi. Uma das questões que vem adiante também, nesse contexto, são as eleições para o Parlamento Europeu, não é? Sim. Então, para o público brasileiro que talvez esteja menos familiarizado, pode dar um contexto explicando um pouco mais da importância dessas eleições e qual o cenário, o que você espera dessas eleições? Bom, as eleições europeias, na verdade, na população não suscitam interesse nenhum quase, porque os próprios europeus e portugueses não percebem muito bem o que é que eles lá vão fazer. Sabem que vão eleger deputados que os vão representar, vão votar, mas não suscita assim muito interesse e às vezes a afluência até é muito baixa às urnas. Mas no fundo são quem nos vai representar depois nas medidas europeias que vão ser tomadas. Mas agora que se começa a perceber que a própria União Europeia tem tido várias medidas que vão contra os interesses dos Estados-membros, creio que vai haver uma mudança aí, que muito mais gente vai querer ir votar para ter a representar no Parlamento Europeu pessoas conservadoras, pessoas de direita,
pessoas que vão fazer melhor do que aqueles que lá têm estado e que têm assinado por baixo várias medidas nefastas. Por isso é que a Europa está a ter agora enormes revoltas dos agricultores em todos os países há mais de 2 meses, nas ruas. Ainda ontem, imagens de Paris tomada completamente, o Champs-Élysées pelos tratores. Eu próprio tenho feito reportagens em vários países da Europa e assistido com os meus próprios olhos. Os agricultores estão descontentes, os europeus estão descontentes com as medidas de imigração, estão descontentes com a postura da União Europeia na questão da guerra, porque em vez de mediar negociações de paz, só alimenta, está a asfixiar os europeus com essas medidas, porque as sanções à Rússia, a parte da eletricidade, tudo isso está a virar-se contra nós e, portanto, os portugueses estão agora a querer, se calhar, participar mais nesse ato, nessas eleições, para ver se quem lá vai representar-nos melhor do que quem lá tem estado, que tem prestado vassalagem à União Europeia e à Ursula von der Leyen em medidas absolutamente nefastas, globalistas, todas ainda por cima em sintonia com essas medidas, com essa agenda woke, com essa agenda de esquerda, com essa agenda marxista, mas de uma forma gritante. É como se a União Europeia tivesse sido tomada, engolida por essa gente toda que está por trás dessas agendas todas que acontece no Brasil, que acontece aqui nos Estados Unidos com o Joe Biden, etc. Portanto, eu acho que o que nós percebemos é que está tudo ligado. Estas instituições foram tomadas por essa gente nefasta, globalista, não só a União Europeia, como a própria OMS, a ONU. Mas na União Europeia, porque isso é até uma coisa que a gente vê os vídeos pelas redes sociais, a gente vê as reportagens na imprensa periódica, mas ouvindo você falar, eu tenho a impressão de que a gente não tem dimensão do progresso da agenda woke na Europa, talvez estando no Brasil. Você pode nos atualizar o que de mais grave está ocorrendo em termos de agenda woke ou em termos de agendas que restringem a liberdade na Europa? Até tem o Olavo de Carvalho, não sei se era ele que falava, mas para visita à França antes que acabe, né? Que o negócio estava ruindo ali. Sim. Mas quais são algumas das coisas mais graves que você tem noticiado, que você tem coberto na Europa? Está a acontecer muita coisa que está a deixar as pessoas perplexas. Então, em relação à agenda woke, é essa doutrinação às crianças na escola, com livros de caráter sexual, incentivo à pornografia, logo em tenra idade, desde o pré-escolar, quase a estimular até outras coisas entre crianças e adultos, etc. A implementação de casas de banho mistas, onde as crianças não têm... Isto está mesmo já a acontecer em Portugal. As crianças não têm privacidade, meninas misturadas com meninos. Em Espanha, a partir dos 12 anos, um jovem pode mudar de nome sem pedir o consentimento aos pais, assim sem mais nem menos. Em alguns países da Europa já podem até mudar de sexo adolescentes sem o consentimento dos pais, e se os pais se opuserem, é-lhes tirada a guarda dos filhos. Ou seja, estamos a falar de um procedimento que os vai esterilizar para sempre. Um jovem, um adolescente que não tem maturidade para tomar uma decisão irreversível na sua vida e que ficará impedido de ter filhos para sempre, pode fazê-lo sem o consentimento dos pais e até pode depois processar os próprios pais, porque as escolas estão agora a instalar pessoas especialistas para essa área, para aconselhar os jovens se eles têm dúvidas, olha, então vais mudar de sexo, ou seja, para mexer com a cabeça deles. Estão a implementar histórias de drag queen para crianças em espaços públicos em Portugal, prides dos pequeninos com cartazes com comprimidos para os incentivar a mudar de sexo. Portanto, isso é um dos aspectos. Temos artistas que estão cada vez com concertos de cariz extrasexual, numa perversão inacreditável, como o Sam Smith, como vemos no Brasil, Anitas, que são os piores exemplos possíveis. Este ataque está a ser feito em múltiplas maneiras em relação à agenda woke. E depois temos tudo o resto a acontecer. Por exemplo, na Europa, nós vimos na chamada pandemia, tivemos muito, e aqui também, o uso do passaporte sanitário, o certificado de vacinação, que foi basicamente um certificado de chantagem para discriminar quem tinha aquela inoculação, quem não tinha. E eles aproveitaram essa aberração, porque foi uma aberração, porque nunca certificou nada nem ninguém, e agora ao tempo sabemos sobre isso, e estão a implementar agora coisas inacreditáveis. O que é que está em cima da mesa na Europa? A carteira digital. E o que é a carteira digital? É, num só documento, as nossas informações fiscais, bancárias, de saúde, de escolar, todas as nossas informações, está tudo ali.
e pretende-se também fazer a extinção do dinheiro físico, ou seja, implementar o euro digital. Tudo isto já está muito avançado, já está tudo já decretado, só falta ser assinado por baixo. O que é que acontece? A partir daí, quando nós só tivermos a carteira digital e a extinção do dinheiro físico, nós vamos entrar naquele sistema de créditos sociais da China, em que se nós falharmos em algum aspecto dessa carteira digital, com um dedo numa tecla, eles congelam a nossa vida. Nós somos não cidadãos. Deixamos de ter passaporte, deixamos de ter carta de condução, deixamos de ter contas, deixamos de existir até sermos bons cidadãos. Eu dou um exemplo. Imagino que temos uma dívida fiscal na carteira digital. Carregam na tecla, enquanto não tratares disso, a tua vida não continua. Se eles insistem que temos que tomar uma inoculação porque é para o bem comum, enquanto não tomarmos essa inoculação que eles acham que temos que tomar, está a nossa vida cancelada e bloqueada através disso. Por isso é que o dinheiro físico é um garante da nossa também liberdade e independência, porque para podermos ter alguma margem. É materialmente teu, né? E quem está à frente disso e a levar isso mesmo com muita gana é a própria Ursula von der Leyen. Ela vem anunciar carteira digital, dinheiro, e depois isto é tudo tão macabro, e ao mesmo tempo as cidades dos 15 minutos, que são o quê? Eles dizem que para que tudo seja acessível para todos, vamos criar cidades dos 15 minutos onde a pé conseguimos fazer tudo. Basicamente é formas de futuramente, quando quiserem fazer lockdowns, mais facilmente nos fecharem todos em pequenas cidades de 15 minutos. Ou seja, isto está tudo. Há muita coisa aí pelo ar e é isso que as pessoas já começam a perceber. E é aí que também entramos nós, as mídias alternativas, para mostrarmos essas perspectivas. Atenção, a televisão diz que isto aqui é para o teu bem, a carteira digital é para o teu bem, o dinheiro digital é para o teu bem, as cidades dos 15 minutos é para o teu bem, mas, e pode acontecer isto. E as pessoas então depois tomarem a sua decisão e terem a sua opinião. Porque esta história da narrativa única, como vimos na pandemia, narrativa única na questão climática, não pode ser. Aliás, a ciência nunca foi feita assim. A ciência nunca foi unidirecional. Era de diferente. Ou mesmo o jornalismo, né? E o jornalismo. Você ia pegar dois jornais, sei lá, na década de 50, 60, um ia falar o contrário do outro. Exatamente. E agora falam todos a mesma língua, o que nos faz desconfiar muito, o que nos faz perceber que há uma agenda, alguém lhe está a encomendar a agenda e estão todos a seguir a mesma narrativa. E é por isso que eu digo, é por isso que nós estamos a ter tanta gente a procurar-nos, porque já percebeu que as coisas não batem certo e querem ver outras perspectivas. E eu, no meu caso, eu não quero que pensem como eu quero que vejam outras perspectivas que eu mostre, como eu fiz na pandemia, quando fui à Suécia, em plenos confinamentos, o mundo todo em lockdown, todo o mundo fechado, e a Suécia todos a fazerem compras de Natal com saquinhos abertos, sem máscaras, e eu mostrei isso ao mundo. E imagens ficaram virais porque as pessoas não queriam acreditar. Então, mas há um país que não fechou. E o que é que aconteceu às televisões? Nenhuma televisão lá foi. Abafavam, escondiam. Quando só uma coisa tinha que acontecer era todas as televisões do mundo tinham que ir lá. O quê? Um país que não asfixia o seu povo, que não priva as crianças da escola, que não lhes amordaça, que não desgraça a economia. Como é que vocês estão a fazer? Então, contem. Não. Suécia vai ser suicida. Suécia com medidas antidemocráticas. A Suécia tem um caso curioso porque mesmo na agenda woke com a questão do gênero, ela foi um dos países que foi em potência máxima para isso e foi um dos primeiros países a recuar, né? onde o primeiro país a levar a sério estudos que alertavam sobre essa questão em crianças também. Né? Exatamente. A Suécia na pandemia foi corajosa. Porquê? Porque teve à frente, na gestão da saúde, não era o governo, mas sim uma instituição de saúde independente com o Ter Stegen, que era um especialista mesmo, e que ele disse, não, nós vamos com a nossa estratégia, porque são décadas de estudo que não vamos deitar por água abaixo. A história conta-nos que é a maneira de combater um vírus é assim, imunidade natural, com algumas precauções, mas imunidade natural. Não vamos deitar para trás décadas de história, portanto, vamos em frente e vamos até ao fim. E resultado, eu depois voltei à Suécia, 3 anos depois, para as contas finais, e a Suécia tem uma coisa muito engraçada que tem 10 milhões de habitantes, tal como Portugal. E então, por incrível que pareça, Portugal foi dos países que mais asfixiou a população com medidas restritivas, acabou muito melhor do que Portugal, com muito menos mortes daquele vírus, sem mortalidade em excesso, sem danos colaterais, com a economia normal, e Portugal está arruinado, e pior ainda, nós estamos com uma mortalidade em excesso que não para, porque as pessoas ficaram enfraquecidas na sua imunidade, não só pelas medidas de máscaras, de confinamentos, de álcool gel, porque retira a imunidade natural, não contactamos com vírus como sempre contactamos ao longo da nossa vida, mas também por múltiplas inoculações que sabemos que também reduz a imunidade, até embora este seja um assunto que as redes sociais não gostam muito que a gente fale disto, porque eu nunca me estico muito.
Bom, Sérgio, e falando em toda essa questão global, eu queria trazer a atenção da nossa conversa para o Brasil, para o seu episódio recente na Sim. Paulista. É claro, agora já faz algumas semanas, mas revisitando aquilo, você pode nos contar mais de como foi e também se houve algum avanço naquilo que tu havias falado de até denunciar ou processar a Polícia Federal? Sim, o que aconteceu no Brasil foi inacreditável porque eu fui a prova viva da perseguição que acontece aos próprios brasileiros. Portanto, se até um cidadão europeu sente na pele uma perseguição política, um interrogatório de cariz político, de crime de opinião, quanto mais os próprios brasileiros. E é isso é que deixou tanta gente de boca aberta e teve uma repercussão internacional muito grande. Eu tive entrevistas para a Espanha, para a Itália, para o Japão, porque eles não queriam acreditar. Um cidadão português interrogado por questões políticas. Mas o Brasil isso está mesmo assim mal. E mesmo muitas pessoas que falavam comigo diziam assim, pá, afinal aquilo está mesmo mal. Afinal tu não exageravas. Ou seja, foi um episódio que funcionou muito contra eles, porque fez com que a comunidade internacional percebesse realmente que algo de muito grave ali se passa, onde até um cidadão europeu sofre na pele essa perseguição. E depois eles deram, além desse tiro no pé, porque a ideia era, havia três cenários na mesa, eu já falei com muitas pessoas, era, ou impedirem-me de fazer a reportagem na Paulista, para eu não levar essas informações para a Europa. Porquê? Porque, por exemplo, em Portugal não passou em nenhuma televisão, é como se não tivesse existido, portanto, e o governo português está muito ligado ao governo Lula, andaram a fazer o L. Ou, segundo, apenas assustar-me, intimidar-me, que é como quem diz, olha, vê lá o que é que vens aqui fazer, isto não é a Europa, aqui estás na Coreia do Brasil. Pronto, vê lá o que é que vais fazer. Ou até, e há muita gente que aposta nisso, como as perguntas eram mesmo específicas sobre o 8 de janeiro, sobre Alexandre de Moraes, sobre Flávio Dino, sobre a ditadura do judiciário, era mesmo para me fazer repetir em solo brasileiro aquilo que eu já tinha feito em Portugal. Porquê? Porque eu tinha feito 15 dias antes uma entrevista histórica ao Jair Bolsonaro, uma super live que bateu todos os recordes para a Europa. Foi a primeira super live que ele fez, onde falámos desses assuntos mesmo todos que no Brasil os jornalistas não podem falar. E então muitas pessoas me dizem que queriam que eu repetisse em solo brasileiro essas declarações para ser mesmo preso, porque não sabiam que que este caso poderia depois ter tantas questões diplomáticas e tanto mediatismo. Pensavam que ia ser só um caso, levavam o português e pronto. Só que correu-lhes mal porque não só mexeu logo com muito mediatismo, porque o próprio Bolsonaro me ligou e toda a gente em alarme e já estava em todas as redes sociais, e em todas as televisões, como também foi um tiro no pé que eles deram, porque a mim fez com que eu acabasse por depois ter uma visibilidade até muito maior, porque, ou seja, aquilo que eles queriam silenciar acabaram por dar uma voz para todo o mundo. Muito mais. O meu caso foi falado, tive em todas as televisões, em todos os jornais, ou seja, até aí lhes saiu ao contrário. E, portanto, para não falar das questões diplomáticas, a própria Embaixada de Portugal também ligou, também entrou ao barulho. Portanto, saiu-lhes tudo ao contrário. E depois a tal questão que referiste até na introdução, que acabou com uma mentira, um comunicado mentiroso que me dá na minha mão um trunfo agora para os processar. Eu tenho 3 advogados de Portugal, Espanha e Itália a pegar nisso, porque tenho um documento na mão que diz, onde estão lá as questões políticas todas, não refere visto, não menciona o visto, e a Polícia Federal fez logo no próprio dia, para desculpar essa situação, um comunicado a dizer, não, ele foi um procedimento padrão para averiguar se ele tinha visto. Mas assim, até... Você está ligando que é uma mentira, mas assim, é uma mentira até impensada, né? Porque é um voo vindo de Portugal, imagino que devia estar cheio de portugueses, e vai pegar um único para questionar ele sobre visto. Só um é que vai fazer o procedimento padrão. E no procedimento padrão do Brasil questiona-se o 8 de janeiro, Flávio Dino e tudo mais, e no procedimento padrão sobre o visto não se fala no visto. É que ainda por cima eu tenho esse documento assinado pelo delegado onde não está lá a questão do visto, que ainda por cima não se aplicava, porque eu não ia contratado por nenhuma entidade, e mesmo que fosse, eu tinha 90 dias para estar lá à vontade sem visto, portanto não se aplicava. Foi feita à pressa, foi para tentarem limpar a borrada que fizeram, mas ainda se enterraram mais, porque esqueceram-se que eu tenho na mão um documento assinado onde prova que é tudo mentira. Portanto, isto mostra que alguém joga muito sujo lá no Brasil, para não falar do próprio episódio onde o próprio delegado recebeu à minha frente as indicações vindas de Brasília. Ele recebeu um telefonema de Brasília à minha frente, onde ele escreveu num papel o que é que tinha que me interrogar. Isto é surreal. É surreal. Ele escreveu ali, ora, 8 de janeiro, ele estava assim, tal.
E eu estava ali, naquela salinha onde se tira as fotografias de lado, como aos criminosos, tratado como um criminoso, apenas pela minha opinião. Portanto, isto serviu para alertar o mundo que até um português, um europeu, é perseguido quanto mais os próprios brasileiros. E o que sucedeu depois foi inacreditável, porque passei de criminoso interrogado a herói na Paulista, a discursar para uma Paulista inteira. Estive depois a almoçar com o Jair Bolsonaro, fui na comitiva dele para a Paulista, ou seja, foi ali um dia de sentimentos e de sensações incríveis, em que passei da má aflição de saber se ia sair dali a herói, a símbolo também da resistência, porque eu próprio sofri na pele. E foi a primeira vez, eu já corri o mundo inteiro em reportagens, estive na Ucrânia, estive em vários países, e foi a primeira vez que eu me despedi dos meus filhos com lágrimas, ou seja, como se eu fosse para a Coreia do Norte. Isto é surreal, estamos a falar do Brasil. Como é que um europeu teve medo de ir para o Brasil? E tenho ainda medo, hei de lá voltar, mas continuo a ter medo, porque eu sei lá o que é que esta gente me quer fazer. Eles podem não ter nada a perder e querer que eu seja um exemplo para os outros todos. Estás armado em herói, então agora vais ver o que é que te vamos fazer. Tenho medo. Ou seja, e é o Brasil, não é a Coreia do Norte. Se calhar mais facilmente entraria na Coreia do Norte sem medo do que no Brasil neste momento. Não, até como brasileiro ouvindo, é curioso porque é uma situação que há 6 anos atrás, 7 anos atrás, seria inimaginável, creio, para qualquer brasileiro algo assim acontecer. Bom, e prosseguindo agora, você terminando esse trabalho aqui em Washington, o que a gente pode esperar do resto da tua cobertura, Parlamento Europeu, o que vem adiante? Bom, trago aqui declarações de todos os parlamentares que explicaram depois ao pormenor, não só porque houve aquela coletiva de imprensa onde falaram até em inglês, eu vou recolher os melhores momentos e depois juntar com a própria reportagem que fiz, com o depoimento deles, para transmitir lá na Europa, para que o mundo saiba mais um bocadinho, porque nem é o mundo, é a Europa. Já se criou o hashtag, os próprios brasileiros criaram este hashtag, que é hashtag Europa vai saber, porque eu disse isso em voz alta lá na Paulista, eu prometo, a Europa vai saber, e criou-se esse hashtag. E agora a Europa vai saber também o que é que aconteceu aqui em Washington, que é a primeira de várias medidas de denúncia desesperada de parlamentares corajosos que arriscaram a sua vida e a sua carreira e a sua vida pessoal para estarem aqui, porque podem voltar ao Brasil e as declarações deles podem ser usadas contra eles, para lhes caçarem os mandatos, para lhes reterem as contas, derrubarem as redes, etc. Portanto, gente corajosa. E então eu trago o relato dessas pessoas corajosas para também mostrar na Europa o que é que aconteceu aqui, que é o primeiro passo de muitos, porque daqui o que aconteceu aqui irá acontecer lá também, e eu lá estarei também, se tudo correr bem, para fazer essa cobertura, para além de outras histórias paralelas, porque, como disse também, já tínhamos falado até em off, leva a história da juíza Ludmila Lins, que é uma juíza magistrada exilada aqui nos Estados Unidos, também pela sua opinião, só porque ela manifestou a opinião quanto às incongruências e quanto às coisas inacreditáveis que estavam a acontecer no Brasil, foi perseguida, foi espezinhada, difamada, teve que fugir, teve que largar tudo e não pode voltar ao Brasil. Portanto, os brasileiros, como o Paulo Figueiredo, como o Alan dos Santos, cidadãos brasileiros não podem ver a sua família, não podem ir ao seu país pela sua opinião. Isto fica arrepiado, porque é mau demais. É mau demais. Então, leva essa missão de alertar mais um bocadinho, porque agora, em vez de ser só eu a dizer, ou só o Paulo Figueiredo a dizer, eu levo as declarações do Chris Smith, um congressista. Então, mas espera aí, os próprios americanos já deram conta que o Brasil está assim? Leva essas histórias paralelas e pronto. E vou também hoje à tarde à Casa Branca porque quero fazer uma reportagem especial sobre Joe Biden, porque as pessoas, a mensagem que chega à Europa é que Joe Biden é um fantástico presidente, tal como Lula da Silva é um fantástico presidente, mas não mostram todos os comportamentos bizarros, todas as medidas insanas, todas as coisas inacreditáveis que essa gente faz. E então farei um primeiro apontamento em frente à Casa Branca para dizer, é aqui que está Joe Biden, vamos saber aqui alguns pormenores sobre a Joe Biden que a imprensa não vos mostra. E depois então irei à minha base de dados que guardei nestes últimos 4 anos, com episódios inacreditáveis de que não estão ao nível de um presidente de uma potência como os Estados Unidos. Porque a imprensa não o mostra. Mostra um presidente sempre ali muito solene, tudo muito equilibrado, quando não é. O Joe Biden
Muita gente até diz que parece que já nem é ele, parece que já é um clone quase, de tão bizarro que aquilo é. Portanto, depois há esses aspectos paralelos, e da Europa é esperar isso, depois receber lá estas comitivas também e alertar mais um bocadinho. E tanto vamos alertando que vamos despertando mais pessoas para esta realidade, e é isso é que nós queremos, é que cada vez, porque isto incomoda. Quem está a fazer mal ao Brasil não gosta de saber que está a ser exposto, não gosta de saber que o mundo lhe está a apontar o dedo. Eles têm a sua vaidade. E isto é mais uma forma de luta, portanto, se não conseguem por dentro do Brasil, vamos tentar por fora. E eu tornei-me mais um interveniente sem querer desta história toda, só porque um dia, no meu estúdio em Portugal, numa pandemia que se dizia que ia acabar com o mundo, recebi um vídeo de Jair Bolsonaro onde ele diz: primeiro a liberdade e depois o resto. E a partir daí comecei a entrar, a mergulhar nessas declarações, na questão do Brasil, e agora levo essa questão também a peito, porque até mexe com aquilo que me move a mim, que é a liberdade. O que me move a minha causa ativista voluntária é a liberdade, para mim, para os meus filhos, para as futuras gerações. E o Brasil está a ser alvo da cessação, da privação da liberdade. Então, vou fazer o meu papel lá a ajudar, e sem querer tornei-me um porta-voz de uma nação, o que é incrível, não só para denunciar as atrocidades que acontecem no Brasil, mas também para trazer as notícias da Europa para o Brasil, porque o próprio Alexandre Garcia, que é um jornalista conceituado no Brasil, me diz: se não fosse o Sérgio Tavares, eu não sabia o que é que acontecia com a revolta dos agricultores. É ele que anda lá no meio dos agricultores em França, é ele que está em Itália, ele que foi na Alemanha, nós não sabemos nada, a imprensa não mostra. Então é um papel duplo que se criou com esta ligação, que é ser o porta-voz das denúncias do que se passa no Brasil, mas ser também os olhos e os ouvidos dos brasileiros para o que se passa na Europa. E agora carrego comigo essa responsabilidade, que ficou ainda 50 vezes mais ampla com o tiro no pé que a Polícia Federal deu no aeroporto, ao me dar agora 10 vezes mais de capacidade nas redes sociais, 10 vezes mais seguidores no YouTube, 10 vezes mais seguidores no Instagram, e pronto, ou seja, saiu-lhes mal. No meu caso, saiu-lhes mal. Como diz um brasileiro, que é um vídeo que está viral, meteram-se com o cara errado. Sérgio, muito obrigado por nos atender, foi um prazer. Muito obrigado pelo convite e parabéns pelo vosso trabalho, muito, muito importante. Obrigado. Bom, dada a importância da cultura, não só para quem se interessa pela política, mas, como a gente diz no slogan do Epoch Times, não é verdade e tradição, aquilo que nutre o melhor da alma humana, fica o convite, assine a Epoch TV Brasil. Os links estão aqui embaixo na descrição e nos comentários. Lá você ganha acesso às produções traduzidas do Epoch Times americano para o português e documentários originais. E vem aí o documentário sobre o 8 de janeiro, a verdadeira história do 8 de janeiro, vindo aí em junho no Epoch Times Brasil. Contamos com seu apoio. Imprensa livre é igual à sociedade livre. O jornalismo independente e o amplo acesso a informações são os pilares para a liberdade de uma nação. No Epoch Times, nosso trabalho é pautado em verdade e tradição, e nossa missão é cobrir grandes histórias que os outros não cobrem. Por isso, criamos nossa plataforma de streaming, a Epoch TV Brasil, com conteúdos exclusivos e tópicos sensíveis que são barrados pelas redes sociais. Lá você encontra conteúdos como os documentários Os Zumbis da China, rastreando as origens da Covid-19, as origens sombrias do comunismo, séries com informações médicas que vêm sendo ocultadas do público e conteúdos que inspiram o melhor da alma humana, como a série Conversas ao Piano. Ao se tornar membro da Epoch TV, além de ter acesso a esses conteúdos exclusivos, você permite que possamos continuar trazendo informações gratuitas aqui em nosso jornal diário e levando essas informações para ainda mais brasileiros. Clique no link disponível na descrição ou escaneie o código QR que está na tela e torne-se um apoiador do jornalismo honesto.